Olá, pessoal. Estamos aí novamente na nossa semana 1. Essa é a segunda videoaula, onde eu faço uma revisão de HTML e CSS. O importante aqui é saber que eu não vou passar uma revisão de tudo que a gente viu na outra disciplina, Fundamentos do Desenvolvimento Web. Vai ser uma revisão, mas aconselho a vocês, ficou alguma dúvida ou quer fazer uma revisão melhor, com mais detalhes, vai lá na disciplina, lá na plataforma Ava, e dê uma olhada no material novamente, tá bom? Tá tudo lá. De qualquer dúvida, esqueceu algum conceito, esqueceu alguma coisa em algum código, não lembra direito como eu expliquei, pode me perguntar. Então, como que vai ser essa revisão? Coloquei um sumário aqui, eu vou definir o que é o HTML, né? O que é e para que serve. E dar exemplos. CSS, definir e para que serve e dar exemplos. Tá bom? Então, HTML, qual é a definição? Linguagem de marcação de hipertexto. Então, que eu já falo que não é uma linguagem de programação. Você não vai ver for, não vai ver if, não vai ver while, nada disso. Não vai ver variável. E aí no inglês, né? Aí a inicial aí o H, M de HTML, hipertext, HT, e o markup language, que é o ML ali. Beleza? Então, o que eu faço aqui? Qual que é para que serve o HTML? O que é essa linguagem de marcação? HTML é definido por tags. Então, a tag marca onde começa tal coisa e onde termina. Eu tenho a tag imagem, ela vai começar em algum lugar que eu determinar e vai acabar em outro lugar. Eu tenho a tag body, que é o corpo do arquivo, eu tenho a tag marcando o início do corpo da página, né, do arquivo, e tem a tag marcando o final também. Bom, então, por isso que a gente chama de linguagem de marcação. A tag marca aonde começa tal coisa e aonde termina. Qual que é a finalidade? Formatar o texto exibido e criar ligações, links entre as páginas do site. Então, antes de começar a dar os exemplos, a gente vai lembrar, né? O que a gente viu no HTML? A gente viu que a gente poderia colocar uma imagem, poderia colocar uma tabela, poderia colocar um formulário, poderia colocar um link. Então, vocês colocavam lá a tag A, né? Colocava o endereço da página e colocava um link para o usuário. Se o usuário clicar naquele link, ele é redirecionado para uma outra página. Então, o tempo todo é isso daí, ó. Tem esses links entre as páginas do site, além do formulário, tabelas, imagens e assim por diante. Essa é a ideia do HTML. Exemplos. Então, o primeiro exemplo aí, pessoal, lembrando, importante aí que a extensão do arquivo HTML, então sempre que você for criar um arquivo HTML, você vai salvar ele como o nome do seu arquivo, ponto .html. Então, não esquecer disso daí, tá bom? Esse é um código simples do HTML, é o primeiro código que a gente vê, mas tem algumas coisas importantes que eu vou relembrar com vocês aqui, ó. Essa primeira linha aqui, doctype HTML, se você for traduzir, significa tipo do documento HTML. Tá, mas para que serve isso daqui? Isso daqui, quando você coloca, aí o navegador ele vai saber qual versão que você está usando no HTML. Então, sempre que você coloca isso daqui, ele vai considerar que você está usando a versão mais recente do HTML. Tá bom? Então, coloca lá e aí não tem problema com o seu navegador. Próxima linha é onde que eu estou abrindo o meu arquivo. Ó, tag HTML aqui. Eu estou abrindo essa tag, marcando que o meu arquivo começa aqui. E ele vai ser fechado aqui no final. Então, a tag de abertura e a tag de fechamento. A tag de fechamento tem essa barra aqui, para diferenciar uma tag de abertura, que não tem essa barra, para uma tag de fechamento, que tem essa barra. Perfeito? E aqui tem um atributo lang igual a pt-br. Isso daqui serve para falar o seguinte, ó, a linguagem que eu vou estar usando aqui, né, ela é português, pt de português, português do Brasil. Ok? Próxima tag, a tag de cabeçalho. Esse read que significa cabeçalho. Então, cabeçalho do seu arquivo. Nesse cabeçalho eu coloquei a tag abrindo aqui e o cabeçalho finaliza aqui.
Então, aqui eu estou marcando. O cabeçalho vai começar aqui, a linguagem de marcação, e o cabeçalho vai terminar aqui. Esse comando aqui não precisa saber de cor, tem que saber para que serve. Ele serve para você falar a tabela de caracteres que você vai usar. Então, no nosso caso, como a gente está usando o nosso idioma, né, que tem a acentuação, por exemplo, primeira página tem esse acento aqui. Se você não coloca essa linha aqui, ele não consegue interpretar esses acentos. Os acentos saem desformatados. Tranquilo? E aqui tem uma tag título, title, abrindo aqui, fechando aqui. Isso vai aparecer lá em cima qual que é o nome da sua página. Beleza? Tá. Aqui é o cabeçalho todo. Aqui é o corpo do seu arquivo. Body, em português, significa corpo. Então, aqui começa o corpo do seu arquivo e aqui termina. Aí eu coloquei uma mensagem. Primeira página em HTML. Importante, pessoal. Todos os códigos que eu coloco aqui, eu deixo disponíveis na plataforma para vocês. Então, vocês podem optar por testar os códigos, ou quem quiser, né, se habituar mais com a linguagem, fazer o código na mão. Mas aí é a preferência de vocês. Todos os códigos daqui vão estar disponíveis na plataforma. Vou rodar esse primeiro exemplo aqui para vocês verem. Então, pessoal, ó, abrindo ele aqui, ó, exatamente como está lá, tranquilo? E agora eu vou abrir ele no navegador. Olha lá, pessoal, que legal, ó. Então, aqui eu falei que essa tag title aqui é o nome da minha página. Olha como é que está escrito aqui em cima. Primeira página em HTML. E aqui no corpo do arquivo, eu coloquei apenas essa mensagem. Primeira página em HTML. E aí apareceu aqui na minha página. Para diferenciar um pouquinho, eu vou colocar uma exclamação aqui. Pronto. Tranquilo? Ah, professor, e aquela parte da acentuação? Vamos testar aqui. Vamos apagar essa linha, ou, melhor que apagar, vamos comentar essa linha. O comentário HTML é dessa forma, pessoal. Então, sinal de menor, exclamação, dois tracinhos, para fechar, dois tracinhos, sinal de maior. Salvei aqui, vou rodar novamente. Percebam aí que a acentuação ficou toda bagunçada, tanto aqui quanto aqui. Então, como a gente está usando o nosso idioma, a gente tem que colocar essa tag aqui, meta char7, para falar, para ele conseguir reconhecer os acentos. Ok? Tá. Vamos para o nosso segundo exemplo, então. Pessoal, o nosso segundo exemplo, ó, eu já coloquei novas coisas, que é o quê? URLs, links e imagens. Tá bom? Então, o nome da minha página vai ser esse. Vai aparecer lá em cima, tags para URLs, links e imagens. Aqui tem várias coisas novas. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Essa tag H1, ela tem uma fonte, o tamanho da fonte muito grande. É como se fosse, se você fosse colocar na sua página, um capítulo, né? E aí você precisa de uma fonte maior do que o próprio texto. Então você usa a tag H1, que tem uma fonte muito maior que outras tags. Essa tag H1 tem H1, H2, H3 até H6, sendo que H1 é a fonte maior e H6 é a menor fonte. Tranquilo? Então eu vou mostrar para vocês como que está ficando isso daqui. Vou mostrar a página junto com vocês aqui. Olha lá, pessoal, ó. Então, a tag H1, olha o tamanho que ficou o meu texto. Então, eu abri a tag aqui, fechei a tag aqui. Aí, a próxima tag aqui é o BR. O que significa o BR? Esse BR significa pular a linha. Então, nesse caso aqui, eu pulei uma, duas, três. Por isso que tem esse espaço aqui. Beleza? Então, sempre que você quiser pular a linha, você usa a tag BR. Você pode colocar elas todas juntas numa mesma linha ou todas separadas. Não tem diferença, tá bom? Por que não tem diferença? Esses espaços em branco aqui
não é considerado uma pulada de linha, tá bom? Então você pode deixar com 10 espaços ou sem espaço nenhum, ele não vai pular linha. Ele só pula linha quando eu coloco a tag BR. Tranquilo? Tá, a próxima tag que eu coloquei aí foi a tag B. A tag B, ela significa bold, que em português é negrito. Então aqui eu estou falando o seguinte, ó. Isso daqui que está entre a tag de abertura B e a tag de fechamento B, isso daqui vai ter que estar em negrito. Vamos ver se ficou mesmo? Ficou, olha lá. Vamos inserir um link agora. Está em negrito. Usei o BR para pular mais uma linha. E aqui vem o conceito de URLs e links, que é a nossa tag A. Então, a nossa tag A é sempre que eu quiser colocar um link na minha página. Tá, o link na minha página funciona da seguinte forma. Esse href seria a referência. Para onde que eu vou? Eu vou para o portal.ifsudminas.edu.br. Se eu clicar em site IFSU de Minas, então aqui o link é site IFSU de Minas, o link é o que está aqui, beleza? E aí se eu clicar aqui, eu vou para essa página aqui. Vamos testar? Olha lá, foi para essa página. Tranquilo? Vou voltar um pouquinho. Ok. Então, próximo passo aí, ó, uma nova tag, tag I. Essa tag I vem da abreviação, né, de italic, que significa itálico. Então, é para colocar esse texto que está entre a tag de abertura e fechamento em itálico. Então, olha lá, vamos inserir uma imagem agora. Está em itálico. Beleza? E aqui, o finalzinho é a tag imagem, tá? Essa tag imagem serve para colocar uma imagem na sua página. Você pode colocar várias imagens, mas aí vai ter uma tag imagem para cada uma delas. Aqui nessa tag imagem, ela começa aqui e fecha aqui. Eu tenho dois atributos, primeiro atributo, segundo atributo, que são obrigatórios. Então, eu tenho que colocar os dois sempre. Esse CRC aqui é como que chama minha figura. Aí eu coloquei aqui campeão.png. Tá, coisa importante. Ó, campeão.png. Eu coloquei apenas o nome dele, por quê? Porque o meu arquivo HTML está no mesmo diretório que a minha imagem. Se tivesse em diretórios diferentes, em pastas diferentes, eu teria que colocar o caminho completo. Tá bom? Por exemplo, área de trabalho, barra, IF de Minas, barra campeão.png. Perfeito? Então, a boa prática é sempre colocar tudo junto, que aí você precisa apenas colocar o nome da sua imagem. Beleza? Voltando aqui. Opa. Pronto. Então, o que significa isso daqui? Aqui é o nome da sua imagem e esse alt vem de alternativo. É um texto alternativo. Se ele não conseguir carregar essa imagem, vai aparecer um texto no lugar da imagem. Falando o seguinte, ó, é como se fosse assim, não consigo carregar a imagem, mas eu sei o que ela está falando. O que ela está falando, o que ela está querendo dizer. Time campeão da Libertadores 2020. Vamos testar isso daí para ficar mais claro. Aqui, se vocês forem ver, ele conseguiu achar a imagem, tá bom? Mas eu vou simular mudar o nome da minha figura aqui. Eu vou colocar campeão1.png e eu não tenho essa figura aqui na minha pasta. Então, ele não vai conseguir encontrar a figura. Vou dar um F5. Olha o que acontece, ó. Ele não conseguiu carregar a imagem, aí ele colocou o texto alternativo no lugar. Então você consegue saber, olha, a imagem está relacionada com o time campeão da Libertadores 2020. Ok? Então é essa a ideia. Deixa eu ver o que mais tem para falar. Bom, vamos para o próximo aí, nosso exemplo 3, que já é o nosso último exemplo de HTML. O nosso exemplo 3, ele vem mostrar tabelas. Como que eu crio tabelas usando HTML.
tá bom? Então, nesse nosso exemplo aqui, eu vou abrir no navegador também para a gente ir acompanhando junto aqui. Exemplo 3.html, pronto. Observem aí ó, que eu usei uma tag diferente agora de propósito. Usei a tag h3, que é menor que a tag h1 que eu coloquei aqui. A fonte é menor, tá bom? Coloquei um texto em negrito, tabela, né? Dentro da tag B, de bold. E aqui já é a parte de tabela. Então aqui, ó, a tag table, ela serve para criar uma tabela. Eu comecei ela aqui, terminei ela aqui. Dentro dessa tag table, eu posso colocar várias coisas. O que seriam essas coisas aqui? Vamos lá. Caption seria uma legenda. A legenda da tabela. Então, normalmente, todas as tabelas têm legenda. Então, aqui, dados dos clientes, que está entre a tag de abertura e a tag de fechamento, ela vai me dizer qual a legenda da tabela. Então, dados dos clientes. Já aqui, ó, que presta bastante atenção, pessoal, que são várias tags parecidas, mas não dizem a mesma coisa. Tag TR. TR vem de Table Row, que significa linha da tabela. Então aqui eu estou falando o seguinte, ó, vou colocar uma nova linha na minha tabela aqui, começando aqui e fechando aqui. Já por aí vocês conseguem deduzir. Ah, então essa linha aqui, ela deve ter 3 colunas. Vamos ver se é isso mesmo? É isso mesmo. Essa linha aqui tem 3 colunas. A primeira coluna, nome. A segunda coluna, sobrenome. E a terceira coluna, idade. Bom, mas o que é esse TH? TH vem de Table Head. Head, vocês lembram aonde que eu falei desse Head? O que significa Head? Volta aqui em cima. Head é cabeçalho. Se Head é cabeçalho aqui, Table Head significa cabeçalho da tabela. Então, a primeira linha da tabela, normalmente, é o cabeçalho. Aí, quando você coloca esse TH, ele fica em negrito por ser o cabeçalho da tabela. Tranquilo? Tá, então aí não tem novidade. Essa é a primeira linha, essa é a segunda linha e essa é a terceira linha, como vocês podem ver aqui. O que tem de diferente aí é o seguinte, ó. Aqui eu já usei outra coisa, usei o TD ao invés do TH. O que significa o TD? Vem de Table Data. Então seriam os dados da tabela. Tranquilo? Aí quando eu coloco o TD, ele não fica em negrito. Tranquilo? Então essa é a formatação das tabelas do HTML. Ele já pensa assim, bom, é cabeçalho? Então já vou colocar em negrito. Não é cabeçalho? Vou colocar normal, estilo normal. Beleza? Aqui, propositadamente, tem um erro aqui nesse código aqui. E aí eu vou fazer um desafio com vocês, que o primeiro que me avisar desse erro ganha ponto extra. Não defini quantos pontos que vão ser, mas vai ter uma notinha a mais no final da disciplina. Tá bom? Então, o primeiro que me avisar ganha esse ponto extra aí. Ok? Tá. HTML é isso. Uma revisão bem rápida, né? Qualquer dúvida, vocês podem me consultar depois. CSS, definição. Então, no inglês, né? Cada letrinha aí, ó. Cascading Style Sheets. Em português, folhas de estilo em cascata. Então, é estilização. Estou o tempo todo em mexer no HTML para que ele mude de cor, mude de fonte, passe a ser negrito, aumente o tamanho da imagem, redimensione a imagem e assim por diante. Então, qual que é o propósito da linguagem CSS? Estilizar páginas HTML. Então, elas são usadas em conjunto, o HTML com o CSS. O HTML marca as tags, né? Coloca tabela, coloca formulário, mas não preocupa com a visualização. Tanto que vocês podem ver aqui, ó, que essa tabela aqui, ela tá horrível, porque não tem estilização nenhuma. Aí agora, propositalmente também, eu vou
explicar o CSS e vou colocar um exemplo para deixar a tabela mais bonita. Beleza? São só dois exemplos, tá? O exemplo 4 e o exemplo 5. Então vamos com calma aí. O exemplo 4 algo importante que eu já falar é o seguinte. É uma boa prática fazer isso. Não misturar o CSS com o HTML. Como assim misturar? Colocar tudo em um mesmo arquivo. Eu poderia colocar isso daqui, aqui dentro, que funcionaria, mas não é uma boa prática. Então a gente faz dois arquivos separados. Um com HTML e um pro CSS. Tá, fazer separado tem que ter alguma forma de juntar os dois. E realmente tem, que é essa linha aqui, ó. Essa linha que eu tô fazendo a linkagem, percebe que aqui é uma tag também, né? Uma linkagem desse arquivo aqui com esse arquivo aqui. Então, o que eu tô falando, ó, a referência, qual é a referência? O meu arquivo de estilização, ele chama exemplo4.css. E ele é do tipo que estilos de folhas, né? Se for lembrar lá da definição do CSS, ele é Cascading Style Sheets. Olha lá. Style Sheets. Style Sheets. Tranquilo? Então, eu sempre tenho que colocar isso daqui para falar o seguinte, ó, a estilização desse HTML, ela tá vindo do exemplo4.css. Aí eu venho aqui e vejo o que está acontecendo. Beleza? Tá, eu vou abrir esse exemplo aqui com vocês para vocês verem como que está funcionando. É o exemplo 4.html. Vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Aqui, eu falei aqui é o seletor, então body. Tudo que tiver dentro da tag body, ou seja, isso daqui tudo vai estar sendo estilizado por esses pares aqui de propriedade e valor. Propriedade e valor. Propriedade e valor. Propriedade e valor. Então, eu estou falando o seguinte, ó. A cor vai ser vermelha. Ou seja, isso daqui vai ter em vermelho, isso vai ter em vermelho, isso vai ter em vermelho também. Tranquilo? A fonte, a família da fonte vai ser times. O tamanho da fonte vai ser 20 pt. E vai estar tudo em negrito. Tá bom? Então, tá, coloquei essas quatro configurações aqui. Se a gente for ver aqui, ó, nem tudo tá vermelho. Tá? Por que nem tudo tá vermelho? Porque eu falei que o corpo que vai estar tudo em vermelho, só que depois eu estilizei tags que estão fazendo parte daqui, ó. Eu falei, bom, por mais que isso daqui tudo vai ficar vermelho, times 20 pt e negrito, quando tiver uma tag H1, ela vai respeitar esses comandos aqui. Tá bom? Então, ó, a cor vai ser azul. Isso daqui vai ter que estar em azul. E vai estar tudo em letra maiúscula. Uppercase transforma tudo em letra maiúscula. Então, isso daqui tudo vai estar em maiúsculo. E azul. Vamos ver se eu estou certo. Tudo maiúsculo e em azul. E aqui embaixo tem o H6, ó. O H6, que é essa parte aqui, a cor vai ser verde e vai estar em itálico. Vamos ver se eu estou certo. Verde e em itálico. E aí, esse texto aqui está dentro da tag body e não tem nenhuma outra tag nele. Então, esse texto em específico vai respeitar a cor vermelha, a fonte times, o tamanho da fonte 20 pt e o negrito. Se a gente for ver lá, tá exatamente como eu falei. Beleza? Pode ter dado alguma confusão essa questão de a tag H1 sobrescrever a tag body, mas para não dar confusão, a gente pode simplesmente pegar o nosso exemplo 4.css e apagar isso daqui, ó, para ver se vai dar certo, vai ficar tudo em vermelho. Pronto.
ficou tudo em vermelho. Tranquilo? Então essa é a ideia desse primeiro exemplo. Vamos para o nosso segundo exemplo, o último da aula de hoje. O nosso segundo exemplo de CSS, né, que seria o exemplo 5 já, ele já explica como estilizar imagens e tabelas. Então, observe que tem um link novamente aqui, né? Só que agora é exemplo 5.css, porque o meu arquivo chama exemplo 5.css. Primeira coisa, ó, coloquei a mesma imagem que a gente viu anteriormente, igualzinho estava naquele primeiro exemplo de HTML, aqui embaixo, ó, mesma coisa. Só que eu coloquei uma estilização aqui, ó. Eu falei que a largura da imagem vai ser 50%. Vai ocupar 50% da minha página e a altura também vai ocupar 50%. Então, vou testar para ver se realmente está fazendo isso. Exemplo 5.html. Realmente está fazendo isso. Ok? Se eu apagar essa primeira parte aqui, ela volta para o tamanho original da imagem. Tá vendo, pessoal? Então é isso. Vamos para a próxima parte aí. Slide. Beleza. Agora, a tabela, observe que a tabela aqui está exatamente como eu coloquei no exemplo, só com o HTML. Tá bom? A estilização dela está sendo feita no outro arquivo, nesse arquivo aqui. Tranquilo? Tá. O que eu estou falando em cada coisa aí, ó? Eu estou falando que a tag table ela vai ter borda de 1 pixel sólida e da cor preta. A tag th também e a tag td também. Beleza? Vamos ver se realmente a tag th, a tag td e a tag table estão com bordas? Estão. Tá vendo? Então tem a tabela como um todo. Tem o th, que é esse quadradinho aqui, né, para cada cabeçalho, tá com borda também. E tem a tag td, que também tá com borda. Pode ficar esquisito entender isso, né? Ah, mas por que eu não posso só colocar isso daqui, ó? Aí a tabela toda vai ter borda. Concordo com vocês. Mas ele vai pensar só na tabela, a borda mais externa. Olha lá se eu salvar. Opa. Olha lá como é que ficou. Ele pensou só o seguinte, ó, a tag table, que é essa borda mais externa, vai ter borda. Só que o th e o td não. Então, por isso que eu tive que colocar assim. Tranquilo? Tá. Já essas outras configurações, elas dizem respeito à tabela como um todo. Então, eu posso colocar só o table aqui e falar que a largura da minha tabela vai ser 50%, vai ocupar 50% da minha página. Está ocupando 50%, né? Se vocês olharem, dá exatamente 50% aí, né? Olhar no olhômetro mesmo. Opa. Background color, cor de fundo da tabela é verde. Cor de fundo da tabela é verde. E a cor, né, que seria a cor da fonte, é branco. Então, realmente, ó, a cor é branco. Não salvei aqui ainda, por isso que não voltou a borda. Pronto. Agora sim. Então, essa é a nossa revisão. Como eu falei lá no comecinho, quiser revisar, aprofundar mais, volta um pouquinho na nossa primeira disciplina, Fundamentos do Desenvolvimento Web, e dá uma revisada mais aprofundada lá. Tá bom? Por hoje é só. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos a todos.